Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. O tema da nossa mensagem nesta noite de passagem do ano é: vida vitoriosa é igual a uma vida planejada do Senhor. Diz assim a palavra do Pai, no capítulo 59, todos com a Bíblia em mãos, somos uma igreja da Bíblia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. A mão dele está estendida e o ouvido aberto para aquilo que tu vais ouvir de Deus e aquilo que tu vais te comprometer com o Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, diante desse altar está a tua noiva, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas e sem defeitos. Uma noiva vencedora, uma noiva que foi e está sendo preparada para um só esposo, que é Cristo Jesus, que precisa de ouvir a voz do Pai, para que cada decisão, cada opção, cada passo a dar neste próximo ano seja totalmente guiado pelo Espírito do Senhor, em linha com a tua palavra. Por isso, Pai, nesta hora aquietamos os nossos corações, e no lugar de cada um nós transmitimos bênção de Deus a quem está do nosso lado, e do esquerdo e direito. Transmitimos calor do Espírito, Pai, para aqueles que estão ao nosso lado, e bons pensamentos e bons sentimentos, Pai, porque o nosso coração é de boa terra. Ele vai receber uma semente que vai germinar a 30, 60 e a 100 por um. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque trouxeste alguns irmãos de muito longe para estarem conosco esta noite. Estão ouvindo também muitos na Baixada Fluminense através da Rádio Duque de Caxias, e pela internet estamos chegando ao mundo inteiro. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Meus amados irmãos, meus filhinhos na fé, selo do meu apostolado, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, aqueles que têm uma semente incorruptível no seu coração, porque nasceram de Deus para vencer. Ao chegarmos aos últimos momentos do ano de 2003, eu louvo a Deus pelos irmãos e membros deste ministério que se sentiram realizados durante este ano de 2003, sentiram-se confortados neste lugar, orientados, apacentados. Louvo a Deus por aqueles que conseguiram alcançar as suas metas, aqueles que realizaram seus sonhos, aqueles que estabeleceram objetivos e viram seus objetivos ser alcançados, aqueles que conquistaram e que foram bem-sucedidos. Eu louvo a Deus por você. Mas durante todo este dia, o meu coração esteve voltado para aqueles que estão chegando ao final desse ano e ainda têm suas vidas em desordem. Viram seus planos não muito bem sucedidos. Alguns mesmo encontram-se em maus lençóis, em turbulências e em frustrações. E desde domingo próximo passado, que eu venho como tutor da igreja, como guia espiritual da igreja, mostrando que é possível reverter uma vida em desordem para que ela se torne uma vida abençoada.
E esta noite é a noite exatamente propícia para que isso aconteça. Para que daqui a 1h50, quando chegar um novo ano, ninguém possa dizer: uau, eu perdi, nunca mais. E desde o domingo próximo passado que nós estamos estudando esse assunto. Quais as razões porque existem pessoas tão bem-sucedidas na obra de Deus? E quais as razões porque pessoas chegaram até o dia de hoje com a vida em desordem? E eu tenho mostrado alguns aspectos. Você que vem me acompanhando, tivemos noites maravilhosas aqui. O primeiro aspecto é que muitas vezes o crente é salvo, mas vive na carne. E a Bíblia diz que quem semeia na carne colhe corrupção. Na segunda-feira vimos que há pessoas que não têm ouvido e obedecido à voz do Espírito Santo. E em função disto, têm suas vidas em desordem. Ontem nós vimos que há pessoas que têm suas vidas em desordem porque não vivem suas vidas pelos princípios de Deus. E hoje nós vamos lhe mostrar, para que você possa planejar a sua vida para o próximo ano, nesses próximos minutos, que muitas pessoas chegaram ao final deste ano com a sua vida em desordem, porque andaram com amizades erradas, tiveram relações ou ligações equivocadas, fizeram sociedades erradas. Você tem que entender agora a razão por que muitas pessoas têm a sua vida em desordem. Vamos começar a estudar o assunto. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 15:33. Olha o que diz a palavra do Pai. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis. Portanto, é uma coisa que nos engana muito a nossa carne. Não vos enganeis. As más conversações corrompem a vida espiritual. As más companhias, os maus amigos, as sociedades erradas corrompem os bons costumes. Então quer dizer que muitas vezes o cristão ouve orientações na sua igreja, ouve as instruções do Pai, ouve os desígnios do Senhor, mas quando acaba o culto, ou tem amizades erradas que não são do reino, ou fizeram sociedades equivocadas com pessoas que não eram tementes a Deus, ou se aliaram a pessoas que por causa de não terem o Espírito de Deus, corromperam os bons costumes de muita gente. Muita gente tinha o hábito de não faltar à igreja, mas por causa de um mau companheiro, de uma má amizade, de uma má relação, de uma sociedade errada, deixaram de vir à igreja. Pessoas que foram dizimistas durante anos, mas por causa de más conversações, corromperam seus bons costumes de fidelidade e hoje passam por problemas graves. Pessoas que aprenderam que Deus não tem sociedade com as trevas, que não deveriam namorar, nem deveriam de casar com pessoas que não fossem da mesma fé, e acabaram por fazê-lo, e hoje estão aqui torcendo o seu coração, que está dolorido, sufocado. Pessoas que sabiam que não poderiam se associar a quem não tem a fé cristã e evangélica, e andaram por caminhos escusos e escuros, e acabaram por causa das más conversações corrompendo os bons costumes. É isso aí, Roberto, uma das situações que tantas vezes gera uma vida em desordem. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, ele diz assim: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, o inimigo tem uma astúcia. E às vezes uma pessoa está fiel na igreja, o inimigo coloca alguém do seu lado com a astúcia da serpente, e diz que essa astúcia corrompe a mente. E uma vez a mente corrompida, os bons costumes são corrompidos, e a pessoa se aparta da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Claro, isto é motivo de desordem da vida de muita gente. Pessoas que se apartaram da simplicidade e purezas devidas a Cristo, do culto racional, da
reunião da oração, do culto apostólico, da hora do louvor, da juventude, e por causa de más companhias e de más relações, hoje estão com a sua vida em desordem. Então vamos pensar juntos. Vamos aqui em busca de conforto e em busca de uma vida forte e poderosa. Associações com pessoas ou associações com coisas erradas, com coisas escusas ou escuras, negócios não lícitos, más conversações, dúvidas a respeito da doutrina, tudo por influência legalista. Então tudo que corrompe os bons costumes e a santidade da graça de Deus acabam por gerar vida de desordem. Então vocês se lembram o que disse Provérbios 4, 14 a 17? Olhe e pense nisto, por favor, que ele fala, é a voz da experiência e a voz de Deus pelos meus lábios. O sábio disse assim: não entres na vereda dos perversos. É para não entrar, isso não é opcional, isso é um mandamento. Não entres nas veredas dos perversos, nem sigas o caminho dos maus. Depois ele disse: evita-o, não passes por ele, desvia-te do caminho dos maus, passa ao largo, pois eles não dormem se não fizerem o mal. Há pessoas que são semente da perdição, que não dormem, ficam matutando como prejudicar o próximo, como puxar o tapete, como jogar água na fervura, como prejudicar o próximo. Eles não dormem se não fizerem o mal, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Há pessoas que são energizadas e instrumentalizadas pelo diabo, cuja função é fazer o povo de Deus tropeçar e cair. Não dormem, olha, não conseguem dormir, não conseguem conciliar o sono. Eles ficam pensando: como é que eu vou prejudicar o pastor? Como é que eu vou prejudicar aquele diácono? Como é que eu vou acabar com a reputação daquele irmão? Como é que eu vou criar uma quizumba entre a família? Como é que eu vou jogar o casal um contra o outro? Há pessoas que vivem assim, não servem para nossa comunhão. Se eles não fazem tropeçar, eles não se cansam. Então a Bíblia está dizendo: foge deles, passa ao largo, não tenhas comunhão, não te aproximes deles. Sabe que aquela pessoa é errada, já fez muitas coisas erradas, não te associes com ele, você vai ficar no caminho do erro. Mas e a Bíblia diz o que no versículo 17? Porque eles comem do pão da impiedade e bebem do vinho da violência. Enquanto você come do pão da vida e do vinho do Espírito, que é a alegria do Senhor e a santidade de Deus, e o óleo do Espírito, eles comem da impiedade e bebem o vinho da violência. Paulo diz: por causa dessa gente, eles corrompem os bons costumes, eles fazem o crente viver em desordem. Mas se nós, que a Bíblia nos chama de justos, a Bíblia diz o que no versículo 18? A vereda dos justos, o caminho do justo, a vida de um justo é como a luz da aurora, vai brilhando, a cada culto vai aprendendo, vai descobrindo coisas novas, mais e mais, de glória em glória, de fé em fé, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. E uma vez que a luz da aurora brilha na nossa vida, uma vez que o dia está perfeito, ninguém mais nos engana. Nós não deixamos mais de ser, não permitimos intimidações, não temos medo de ninguém, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está neste mundo. Diga glória a Deus. Então, há pessoas que vivem em desordem, porque vivem segundo os planos e as diretrizes humanas, e não segundo os planos de Deus. Você se recorda aquele salmo lindo, Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na Bíblia, na lei do Senhor.
seu prazer está na igreja, o seu prazer está na obra do Espírito, o seu prazer está na comunhão dos santos, o seu prazer está na fidelidade a Deus. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Diga, será? Será? Bem sucedido. Bem sucedido. Então, se o inimigo consegue influenciar alguém, essa pessoa nunca viverá a bênção prometida. Eu acredito, pastor Luiz, que o inimigo tem um magnetismo para atrair as pessoas, para que as pessoas se afastem da obra de Deus. Ele cria tropeços para levar um crente, às vezes, a experimentar droga, a beber álcool, a entrar em rodas de coisas confusas, escuras, de imoralidade, desvios de conduta, fazerem coisas erradas. Às vezes a gente recebe uma notícia: como pode, aquela pessoa parecia que estava na igreja tão certo, olha onde é que ele anda. Porque o magnetismo do inimigo o atraiu para esses lugares. Não tinha raízes, não estava firme nos caminhos do Senhor. Então nós fomos chamados para expressar nessa terra a vida de Cristo. Nós fomos chamados para expressar a justiça de Deus, o amor do reino, sermos sal, sermos luz do mundo. Por isso Paulo, numa das cartas tremendas pastorais, em 1 de Timóteo 6:11, ele diz assim: tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão. Versículo 12: combate o bom combate da fé. Quem seguiu a mansidão, quem seguiu a boa confissão, chegou ao final do ano dizendo: sou mais que vencedor. Mas quem não fugiu dessa gente que faz tropeçar, dessas más conversações, chegou agora ao final do ano e está dizendo: ó Deus, eu estou com a vida em desordem, eu tenho boas novas, nós vamos reverter isso esta noite. Mas você aprendeu a lição que às vezes é dolorida. Olha como é que disse Paulo em 1 de Coríntios 5:6: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que é que Paulo está dizendo? Todos nós podemos ter uma área vulnerável na nossa vida. Todos nós podemos ter uma fraquezazinha na nossa vida. E se você deixar que um pouco de fermento se instale nessa fraqueza ou nessa área vulnerável, o que que vai gerar? Vai gerar um impacto tremendo na vida da pessoa. Você sabe, o inimigo, aqueles que não dormem até ver o crente tropeçar, as más companhias, costumam dizer assim: vem à minha casa, vamos fazer uma festa. Chegam na casa assim: bebe um pouco de álcool, de bebida alcoólica. Não tem problema, um pouco. E a pessoa diz: um pouco. Olha para a direita, olha para a esquerda, percebe que não tem nenhum irmão faroleiro, daqueles que tem farol grande. Ele é um pouco, não tem problema. O apóstolo não está próximo, então ele bebe um pouco. E passado um pouco, o dono da festa vem e diz: e que tal mais um pouco? É só mais um pouco. E a pessoa diz: tremendo, só mais um pouco. Ele bebe mais um pouco. E as tantas ele diz: me põe mais um pouco aí, cara. Começa com um pouco. Pessoa que viveu em vida de tóxico sabe que isso é uma realidade. O alcoólatra não pode voltar a um pouco, tem que cortar. Mesma coisa a droga. Se a pessoa disser: você não é homem, cheire só um pouco. Não, eu agora sou cristão da igreja Cristo Vivo, não vou cheirar nem pó talco. Você não é homem. Se você é homem, se você é mulher, você vai cheirar um pouco, você é capaz de resistir a mais. A pessoa diz: é um pouco.
Bem, eu tenho que demonstrar como é que é a coisa. Nunca cheirei, mas é mais ou menos assim. E o diabo disse: foi pouco. Mais um teco, pequenino, 5 centímetros. E o diabo disse: e aí, você está se sentindo bem? Tranquilo, tudo azul. Mais um pouquinho. E as tantas, quando a pessoa percebe, está lá embaixo. Isso em todas as áreas. Paulo disse uma coisa interessante em 2 Coríntios 6. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Diga glória a Deus. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Depois ele diz: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o apóstolo Miguel Ângelo. Diz quem? Foi o Senhor que disse: separa-te. Separa-te, não toques em coisas impuras, e eu vos aceitarei, eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Depois ele diz o 7. Tendo, pois, ó amados, promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tanto da carne como do espírito. Tem que haver essa santidade. Hoje nós vamos começar a receber, já começamos a receber palavras proféticas para o ano que vem. Essas palavras não funcionarão se você não tiver este cuidado de aperfeiçoar a santidade na carne e no espírito. Então, hoje vamos receber coisas preciosas, profecias dos céus que gerarão uma vida vitoriosa, mas exigirão também uma vida de santidade e de compromisso com Deus. Você tem que ter. Vamos começar. Isaías 33, 5 e 6. Nossa primeira profecia, que você deve recebê-la como a direção de Deus para a nossa vida. Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Ele encheu a Sião, a igreja. Ele encheu a igreja de direito e de justiça. Depois ele diz, versículo 36. Haverá, ó igreja, estabilidade nos teus tempos, a abundância de salvação, vai haver abundância de sabedoria, abundância de conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Então receba no seu espírito que Deus, além de dizer que não haverá sentenças contra mim nem contra você, o Senhor está dizendo que este ano de 2004 será um tempo de estabilidade no meio das instabilidades, mas um tempo de grande abundância em todas as áreas. Eu recebo para a minha vida. Pastor, e o temor de Deus, o que será para esta igreja? Será um tesouro, uma riqueza. Deus vai olhar dos céus e vai dizer: uma igreja temente a Deus, fiel a Deus, seguindo o apostolado, submisso às instruções dos céus. E o que acontecerá mais, apóstolo? Versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. A igreja é o lugar solene de Deus. Os teus olhos verão a Jerusalém, que é a igreja também, uma habitação tranquila. O povo deste ministério terá tranquilidade este ano. A tua tenda que não será removida, ou seja, na tua casa não haverá vitórias diabólicas, só vitórias de Deus. As tuas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das tuas cordas. Deus está dizendo que este ano haverá segurança total. Segurança total. Ninguém vai arrancar as tuas estacas, ninguém vai arrebentar as tuas cordas, ninguém vai remover a tua tenda. Tu serás realmente por cabeça se seguires o temor do Senhor.
Versículo 21 e 24, 24. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios, de correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora as tuas estárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita na igreja, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Deus está dizendo: eu tenho provisão absoluta para a igreja. Mas Deus tem mais. Em Isaías 35:1 ele disse: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Muita provisão para todos nós, amados. Versículos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Eu recebo isto. Os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Deus está dizendo que este ano será um ano de milagres, de cura divina. Glória a Deus. Versículo 8. E ele haverá um bom caminho, o caminho será o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Deus está dizendo então que neste ministério Deus está dando uma visão perfeita. Nós sabemos para onde vamos, sabemos qual é o nosso destino, sabemos qual é a nossa missão, e aqui nem o louco vai errar. Versículos 9 e 10. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, não se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Não haverá leão. Você foi chamado para pisar o leão, o leãozinho, a cabeça da serpente e da áspide. Vitória sobre todo o mal em nome de Jesus. Depois ele diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deus está dizendo que Ele vai dar muita felicidade ao povo desta igreja. Muita felicidade, muitos casamentos, muita harmonia entre os casais da igreja. Então vamos pensar para este ano: estabilidade, diga estabilidade, abundância, segurança, provisão, cura divina, visão, vitória sobre o mal, felicidade. Eu recebo isto para a minha vida. O sábio Salomão entendia tanto disso que ele disse em Provérbios 23:18: porque deveras, aleluia, haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Haverá um bom 2004, ninguém pode nos frustrar. Pastor, mas eu perdi muita coisa, eu preciso de ouvir Deus dizer alguma coisa a respeito disso. Eu tenho para você. É profética esta noite. É acima disto que eu vou viver o resto do meu ano. Zacarias 9, 11 a 12. Quanto a ti, ó Sião, quanto a ti, ó igreja, por causa do sangue da tua aliança, por causa do sangue de Jesus Cristo e da aliança que Ele fez conosco, de melhores e superiores promessas, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó preços de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Tudo vos restituirei por causa do sangue da aliança, por causa da aliança de Cristo. O Senhor diz à igreja: tudo vos restituirei em dobro. Então, o tempo de hoje é tempo de planejar a vida sobre
esta visão e esta direção que Deus nos dá em profecia para este ano. Somos uma igreja muito grande. Deus tem projetos para o Brasil e para o mundo. Nesse próximo ano, o Senhor alargará muito mais as nossas fronteiras. A profecia que até 2005 haverá em cada município do Brasil um lar, uma igreja, uma congregação, há de se cumprir, sim. Mas é preciso agora você saber que é tempo de planejar a vida sabiamente. É necessário que você entenda que para estas profecias se tornarem realidade na sua vida, você tem que fazer planos como Deus quer que você faça. Número 1, nesta noite, planeje sua vida tendo em mente alvos grandes e elevados. Não pense pequeno, não pense miúdo, não pense tacanho. Provérbios 16:3 diz isso: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão. Se você pensar em meia água terá. Se você pensar numa casa de 4 quartos terá. Pastor, Deus me livre, como posso eu ganho o salário mínimo? Deus está dizendo que Ele vai fazer restituição, que Ele vai alargar, que Ele vai honrar, que Ele vai fazer no ermo, o deserto tem que florescer. Ele vai fazer. Eu creio. Então eu estou planejando a minha vida com a mente em alvos grandes. Alguns alvos que eu estabeleci o ano passado não se realizaram ainda. Um deles é a construção da nossa capela ali do lado. Nós temos mais de 1.500 pessoas lá fora, porque não temos uma capela ali que nós prometemos a Deus construir esse ano, não tivemos oportunidade. Vamos batalhar sobre isto. Nós estamos pensando em ter coisas grandes em termos de evangelização, maior exposição pública, a nossa rádio, o nosso canal, o nosso receptor de satélite, temos rastreador, temos muitos projetos. Senhor, eu confio ao Senhor as minhas obras, e eu sei que os teus desígnios vão ser estabelecidos. Número 2, planeje tendo sempre consciência que apesar de você estar planejando, todos os nossos pensamentos são muito pequenos e limitados. Provérbios 3:5-6 diz isso: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes você está fazendo um projeto, Deus tem muito maior. Às vezes você está pensando que o teu limite vai até aqui, mas se você está pensando, planejando, tendo consciência, olha, eu estou planejando, mas eu sou limitado para planejar, Deus pode fazer infinitamente mais. Pense desta forma. Terceiro lugar, planeje a sua vida esta noite, contando que você possivelmente pode fazer correções, mudanças durante o ano. Em Provérbios 16:9 o Senhor diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então muitas vezes nós estamos indo por aqui e de repente Deus diz: agora é para cá. Esteja consciente que Deus muitas vezes manda fazer correção de direções. Planeje a sua vida sobre esta possibilidade. Quarto lugar, planeje com o propósito de servir a Deus e aos propósitos do reino. Todos os planos que nós fizermos, pense sempre: eu estou fazendo também pensando na igreja e no reino de Deus. Provérbios 19:21 explica isto: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Tudo que você pensar, tudo que você planejar, pense: o que isso tem a ver com a minha igreja? O que isso tem a ver com o meu Deus? O que isso tem a ver com o reino? Planeje, porque muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios de Deus é que vão permanecer, vão ficar. E em quinto lugar,
planeje sempre com Deus e nunca contra Deus. Porque às vezes o ser humano faz planos que vão contra Deus. Eu vou me associar a um incrédulo, mas ele é muito boa pessoa. Você está fazendo um plano contra Deus. Eu sei que eu tenho que me casar com uma pessoa de Jesus, mas conheci um homem muito bom, ele tem uma guia no pescoço, mas ele é maravilhoso. Você está indo contra Deus. Então, sempre que você planejar, planeje coisas com Deus e não contra Deus. Sempre que você fizer uma aliança, faça uma aliança forte, com indivíduos tementes a Deus. Nunca nada oposto à Bíblia Sagrada. Provérbios 21:30 diz isto: não há sabedoria, não há inteligência, nem mesmo conselho contra Deus. Não há nada que você possa planejar contra Deus que prevaleça. Não existe nada nesta terra que possa ser melhor do que Deus, do que o Senhor Jesus. Então não pode existir alguma coisa melhor, um conselho melhor do que os conselhos da Bíblia. Não pode haver direção melhor do que aquilo que o Pai já estabeleceu. Então tudo que você planejar hoje, planeje com Deus e nada contra Deus. Porque não existe inteligência, nem sabedoria, nem conselho melhor do que aquilo que Deus deu em sua palavra à sua igreja. Não existe. E você diga, não, mas existe uma pessoa muito capacitada. A inteligência desta pessoa, o conselho e a sabedoria dele não são melhores do que Deus. Tudo que você fizer, faça no conselho de Deus e não contra o Senhor. Porque se você fizer isto, diz o versículo 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Então, meus amados, esta é a proposta de Deus para as nossas vidas: restituição em dobro, estabilidade, abundância, planejamento sério e certo. Terá a honra de Deus, a vitória de Deus. E eu termino com Isaías 3:10, que é o nosso mote deste ano que vamos passar uns aos outros. Eu não estou aqui achando que você vai ter um ano bom. Eu tenho a certeza que isto já aconteceu. Eu não venho lhe desejar nada, já é uma realidade. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão o fruto daquilo que decidirem sobre esta palavra esta noite. Diga ao justo: tudo te vai bem, tudo te irá bem, tudo te irá bem, porque você está planejando em cima da palavra. Você está planejando com Deus e não contra Deus. Você está planejando com os propósitos de servir a Deus. Senhor, eu quero ser patrão, eu quero ser dono de uma empresa, eu quero fazer com o propósito de servir. Planejo a minha vida sabendo que de vez em quando eu tenho que fazer mudanças e correções. Planejo a minha vida tendo consciência que o que eu estou planejando é sempre muito limitado em relação ao que Deus tem para mim. E planejo em minha vida tendo em mente alvos grandes e poderosos. Se assim eu fizer, você vai ter um ano de 2004 com estabilidade e abundância. E todos nós vamos comer o fruto das nossas ações. Diga ao justo que está do seu lado: bem te irá. Diga ao justo que está do seu lado: bem te irá. Diga ao justo que está do seu lado: bem te irá. Bem te irá. Bem te irá. Vamos dizer alto: diga ao justo. Diga ao justo. Diga ao justo. Você já disse ao irmão de trás? Diga ao irmão de trás: bem te irá. Diga, apóstolo: bem te irá. Eu recebo essa palavra, pastores, presbíteros, diáconos, ministros da casa do Senhor: bem te irá. Ovelhas do rebanho: bem te irá. Lembre-se que você está dando ouvidos à voz de Deus. Lembre-se que você está ouvindo
que não tem que andar na vereda dos perversos. Eles não descansam até a pessoa tropeçar, não dormem até ver o crente mal. Mas você está num lugar de conforto, de paz e de segurança. E neste lugar você vai ter sempre o ânimos vivendi do seu apóstolo. Você vai ter expressões de vitória. E agora só tem que seguir essas instruções. Escreva, coloque na geladeira, na porta do toalete, no seu carro, bata a máquina, ponha no computador e viva estas verdades, porque bem nos irá a todos. Bem nos irá a todos. Segura agora o seu projeto, por favor. Levanta o seu projeto. Creia nisso agora. Creia nisso agora. Creia, creia, creia. Seja ousado, seja ousado. Pense grande, pense grande. Pense grande. É hora de consagrarmos. Levante ele, tenha coragem, tenha peito para fazer isto. Pai amado e bendito, é hora da nossa fé, de crermos, de acreditarmos em coisas, em fatos. É a hora da certeza de coisas que não vemos, mas que vão ser chamadas à existência. E nesta hora, ó Deus, nós consagramos o nosso projeto para 2004, o ano da estabilidade e da abundância do Senhor. Nós o consagramos e recebemos vitória, item por item, caso por caso, situação por situação. A nossa fé vê o invisível. A nossa fé diz: tudo irá bem com este projeto que vamos lutar diariamente, até que ele todo ele se complete. Porque Deus honra o seu povo. Deus honra aqueles que o honram. Deus é contigo. E ele diz ao justo: tudo te irá bem. Esse projeto já é vitorioso. É em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Levante uma das suas mãos rapidamente. Diga assim: Senhor Jesus, eu te louvo, eu te engrandeço, porque o meu projeto já é vitorioso. Eu já profetizo estabilidade, abundância, segurança, provisão, visão de Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.